Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com a médica Mônica Valverde, diretora da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Ela nos fala aí sobre a campanha Julho Amarelo. É isso mesmo. Bom dia, doutora Mônica. Lembrando, a campanha Julho Amarelo tem como objetivo a prevenção e controle de hepatites virais. Doutora, de uma forma simples, até para as pessoas entenderem, começando a nossa entrevista, o que é hepatite? Bom, gostaria de agradecer, antes de tudo, pelo convite, pela oportunidade. A hepatite nada mais é do que uma inflamação do fígado. A gente tem várias causas de hepatite. E esse mês, que é o Julho Amarelo, a gente dedica ao combate das hepatites virais, ou seja, das hepatites A, B, C, D, as hepatites que são transmissíveis e que tem como a gente prevenir, que a gente precisa educar a população. Mas é exatamente isso, gente, um processo inflamatório causado por vários fatores, no caso das hepatites virais, pelos vírus. Doutora, como existem muitas hepatites, né, e já existe também hoje muitas vacinas, né, e tratamento. Eu queria que a senhora explicasse, assim, detalhadamente para quem tem em casa, quem pode tomar as vacinas, quais tipos de hepatite tem vacina, quais não, quais têm tratamento, quais são mais graves. Queria que a senhora detalhasse um pouco. Vamos lá. Então, as hepatites A e B têm vacina, certo? Tem vacina há muito tempo e são vacinas muito boas. No Brasil, toda criança que nasce em território nacional recebe no primeiro dia de vida vacina ainda no hospital, mesmo na rede do SUS, para hepatite A e hepatite B, ainda bem. A hepatite C não tem vacina, tá? A hepatite delta ou hepatite D, ela existe naquele paciente que é portador da hepatite B, e a gente tem mais ela na região norte do país, a gente tem pouco nas outras regiões. A hepatite E é uma hepatite também transmissível por via oral fecal, como a hepatite A, ou seja, água contaminada, alimento contaminado de pessoa para pessoa, né? E essa vacina não tem, essa hepatite E não tem vacina, e ela pode ser muito grave, principalmente na gestante, mas a gente tem pouco ela aqui no Brasil. Aí, tratamento de hepatite, a gente tem medicações milagrosas, né? Tá, a hepatite C, a gente tem hoje 98% a 100% de cura, na minha experiência, 100% de cura desde 2014, com medicações que são dadas por via oral, sem nenhum efeito adverso, super tranquilas. E a hepatite B de bola não tem cura. Existe a vacina, e a vacina é muito boa, mas não tem cura. A gente tem medicação também por via oral, aprovada pelo SUS, mas também pode ser comprada, ou quem tem um bom convênio, o convênio pode manter esse tratamento, né? Mas também é por medicação por via oral, super simples, também praticamente sem efeito adverso. E a gente está tendo lançamento no Brasil de medicação nova para hepatite B, que os únicos efeitos adversos possíveis das medicações que a gente tinha eram doença óssea e doença renal, e a medicação nova que está sendo lançada aqui no Brasil, ela também não causa nem sequer esses efeitos adversos, porque para a hepatite B o tratamento é longo, é no mínimo de 5 anos e muitas vezes por toda a vida. Doutora, a gente sabe que a hepatite B, né, há vários lugares, assim, lugares que eu já trabalhei, as pessoas ofereciam vacina contra a hepatite B. A hepatite A, se eu não me engano, é uma dose e a B são 2 ou 3 doses, né? Essa nova medicação, ela diminui esse número de doses? Ela é mais eficaz do que a vacina antiga? Você está falando de coisas diferentes. Vacina são as mesmas. Claro. A medicação é tratamento para quem está doente, aí que é a nova. É tá? verdade, é verdade. A vacina para hepatite A, elas são 2 doses, tá? E a vacina para hepatite B de bola são 3 doses. Uma, 2 meses depois a outra, e depois de 4 meses da segunda dose e a terceira dose. São 3 doses. São extremamente eficazes, estão disponíveis pelo SUS em todo o território nacional. E o que eu te falei é que hoje, ainda bem, não é... por exemplo, quando eu nasci, não era obrigatório o uso as pessoas não eram vacinadas, né? Então, é por isso que a gente pede para hoje todo indivíduo, principalmente acima de 40 anos, ou seja, esses pacientes, muitos não foram vacinados e precisam ser testados. A hepatite C
não tem vacina no mundo inteiro. Então, a gente precisa testar. Então, nosso objetivo principal nesse mês do Julho Amarelo é divulgar que essas doenças, elas evoluem silenciosamente. Elas não têm nenhum sintoma até que o paciente evolua para cirrose já grave, às vésperas de um transplante, né? Ou para o câncer de fígado já com sintomas, porque também não é todo câncer de fígado que tem sintoma, pessoal. No início não tem sintoma nenhum. Então é muito importante que a gente enfatize isso. A gente tem os CTAs, Centro de Testagem e Aconselhamento, em todo o país. Tá? Esses são os mecanismos de saúde pública, onde existe a testagem para o HIV, para hepatite B, para hepatite C, para hepatite A. Tá? E se você tem um teste positivo, você é imediatamente encaminhado para um centro de dispensação de medicação e tratamento com especialistas que vão saber se você precisa já tomar medicação ou não. Doutora Mônica, até justamente essa é a nossa prestação de serviço aqui no Jornal da Rede Alesp, também em falar da campanha Julho Amarelo. A gente sabe que nós vivemos num momento de pandemia em que as pessoas têm receio também de ir ao médico, de ir se vacinar. E a gente precisa dizer, como a senhora está falando agora, que é preciso olhar, né, também essa questão. A senhora falou um pouquinho de sintomas, vamos então ampliar um pouquinho com relação a essa questão de sintomas. Para quem está em casa ouvindo, vendo a gente, o que é preciso estar atento com relação aos sintomas da hepatite? Não tem, gente. Vamos lá. Até que o fígado esteja destruído, 90% dele, ninguém tem sintoma nenhum de hepatite, tá? As hepatites que dão sintomas são as agudas, que normalmente é hepatite A, que é curável, que você não precisa tomar medicação, é aquela hepatite que nós tivemos muito antigamente, hoje em dia é raro porque as crianças são todas vacinadas quando nascem, e aí você espera um olhinho amarelo, né, icterícia, colúria, que é a urina escura, você pode ter um certo dolorimento, uma sensação de peso do fígado que fica aqui do lado direito, debaixo da costela, do lado direito aqui, né, do abdômen, mas isso é muito raro, pessoal. Não esperem ter sintoma, pelo amor de Deus, para pensar que você pode ter uma hepatite. As hepatites estão aí no mundo e é por isso que a gente tem um mês inteiro a nossa especialidade dedicado a explicar para a população que não pode ficar esperando sintoma, não. Que tenha que fazer o teste, não uma, mas várias vezes na vida, porque você hoje pode estar numa situação, por exemplo, ser casado, ter apenas uma parceira sexual ou um parceiro sexual, enfim, o que seja, né? E que depois você passou a ser solteiro e você não usa preservativo adequadamente, você pode ter se contaminado sim com vírus de hepatite B ou com vírus de hepatite C, ou você teve um acidente de carro e teve uma transfusão de emergência no hospital de beira de estrada, um hospital de menor porte que tem um sangue que não estava testado adequadamente, ou que, sei lá, você teve algum tipo de contaminação, enfim. Por exemplo, com relação à hepatite B, você pode ter pego isso de frutos do mar, em lugares onde isso não é adequado, a vigilância sanitária ou a epidemiologia, ela predispõe a isso. Então, não esperem sintomas, pelo amor de Deus. Tem que ser testado, porque a gente tem tratamento efetivo para quem tem o vírus e para quem é portador crônico, tá? E essa é a causa mais comum de cirrose e câncer de fígado no mundo inteiro. E para hepatite B, por exemplo, eu não preciso ter uma hepatite crônica com alteração de exames para que eu pule direto para um estágio já de câncer de fígado. Tá? E o câncer de fígado, gente, também não dá sintoma até que ele fique muito grave. Então, o fígado é um órgão muito forte, ele é um órgão que não reclama, né? Ele é um órgão que ele só dá sintoma realmente quando mais de 90% dele já está comprometido e, na verdade, destruído. Então, por favor, quem vai usar a rede pública, a gente tem isso não só agora no Julho Amarelo, mas a gente tem testagem nos CTAs durante todo o ano, tá? Então, tá complicado, é de fator de risco, você é diabético, você é obeso, você é idoso, não vai testar agora, não precisa, mas não esqueçam essa coisa da hepatite, não deixem de testar durante o ano, no próximo ano, no mês que vem, se Deus quiser, daqui a pouco, quando a gente puder flexibilizar mais
o acesso da população ao SUS para essas testagens. Agora, justamente com relação às testagens, para quem está ouvindo, vendo a gente, entender direitinho. Enquanto existe, né, uma indicação de tempo para se fazer esses testes, por exemplo, dentro até das explicações da senhora, de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, existiria esse tipo de prevenção? Para quem tem fator de risco, né? Então, por exemplo, se você é um renal crônico que faz diálise, a própria diálise, por lei, é obrigada a fazer de quando em quando esse teste, né? A cada 6 meses, pelo menos, a sorologia para hepatite B e para hepatite C. Veja bem, no caso da diálise, ele pode ter falso negativo, você ser um portador de hepatite B ou de hepatite C com carga viral baixa, porque é um paciente imunossuprimido, e esse paciente precisaria fazer carga viral, às vezes, para ter esse diagnóstico. A gente também pode ficar de olho nas manifestações extrahepáticas. A gente fala muito dos sintomas de fígado, mas uma coisa interessante seriam as manifestações extrahepáticas. Então, se você é diabético, por exemplo, o diabetes é considerada hoje uma manifestação extrahepática de hepatite C. Se você tem esteatose, gordura no fígado, se você tem tireoidite, existe a tireoidite autoimune secundária tanto à hepatite C quanto à hepatite B. Para o paciente que tem, por exemplo, lesão renal. Você vai apresentando uma lesão renal e você não sabe exatamente por quê, não tem histórico familiar disso. Por favor, não deixe de testar hepatite B e hepatite C, porque muitas vezes a hepatite B e a hepatite C, elas alteram o rim, com a glomerulonefrite membranosa e às vezes membrana proliferativa, e o tratamento para que pare de evoluir essa doença e esse indivíduo não evolua até uma necessidade de diálise realmente é tratar simplesmente a hepatite B ou a hepatite C. Então, o importante é massificar essa informação de que são doenças completamente assintomáticas na esmagadora maioria das vezes, que acarretam gravidade, né, de complicações como até levar um indivíduo para diálise, como câncer de fígado, como cirrose hepática, né, para quem inclusive nunca bebeu. É muito triste quando a gente recebe o paciente primeira vez no consultório e a gente vai olhar os exames dele, vai examinar e vai indicar direto um transplante de fígado para essa pessoa, que poderia ter tido um tratamento e uma cura dessa doença. Um transplante de fígado hoje custa entre 250 e 300 mil reais para o Estado, né? E é uma coisa completamente evitável se você tinha uma hepatite C, uma hepatite B, e você teve esse diagnóstico a tempo e tratou e erradicou esse vírus no caso da hepatite C, e no caso da hepatite B você controlou essa doença. Tá certo. Nós gostaríamos de agradecer a doutora Mônica Valverde, diretora da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui na Rede Alesp. Obrigada a vocês pelo convite, sempre à disposição. A Sociedade Brasileira de Hepatologia está completamente voltada a estar sempre disponível para dar informações à população. A nossa sociedade, a nossa especialidade é uma especialidade relativamente nova, né? E o leigo tem muita dificuldade em saber quem cuida do fígado. Quando a gente fala hepatologista, as pessoas não entendem que hepato é fígado, tá, gente? Então, estamos à disposição. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade, e ficamos aqui também à disposição se aparecerem mais perguntas. Se quiserem me mandar por WhatsApp para responder, eu agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Obrigado pela participação. Assunto super importante, né, Júlia? Hepatite é uma doença silenciosa, né? No caso da hepatite C, igual a doutora estava falando, né? Muitas vezes, outras também, quando ela se manifesta já é tarde demais, né? E é por isso que a gente faz essa prestação de serviço aqui no Jornal da Rede Alesp, falando das outras doenças também que vão girando ao lado da Covid-19 nesse momento. Tá certo.